Oiê! Bem-vindas ao Ela Motiva! Como vocês estão? A gente tá em sintonia hoje. Total. Quase que a gente veio com a mesma roupa hoje. Eu ia estar só com a zebra em cima. É que eu tô de zebra, né? Na parte de baixo, que não dá pra vocês verem. A Núbia ia vir de blazer de zebra. Ainda bem que eu não vim, amiga. Não, eu acho que ia ser muito legal. Eu acho que ia ser legal meio... demais. A gente devia na próxima. Ia ficar meio par de vaso. Inclusive, a gente decidiu que a gente vai voltar a combinar os nossos looks. Exatamente. Vamos voltar. Tá tendo muita falha de comunicação, entendeu? Não tá legal. Eu tô com um sapato de vó hoje e a Lilian tá com chinelo. Não. A gente tem que voltar a nossa... Quando ela fala chinelo, parece que é um chinelo, aquele, bota aí na tela, daquele azul da Havaiana com Sabe tira. aquela chinela? Mas não é. É o da Lilian. É uma chinela elegantérrima. A diferença, Sabe? não. Pega. As personalidades, Esse é o nosso graças a mood, Deus, graças todo mundo a bem Deus. igual, mas no fim dá tudo certo. Mas vamos parar de enrolação? Afinal, esse aqui é o episódio especial de Dia das Ê, Mães. Dia das Somos mães? mães? Não. Mas a gente conhece muitas mães na nossa vida. E a gente tem uma história de uma mãe hoje, assim, ó. Espera, calma que a gente vai falar sobre ela. Calma, porque antes tem a blogueiragem. Confere, já sabe, né? Você já sabe. Confere se você tá inscrita no nosso canal. Se você não está, se inscreva agora. Ajude aí a gente crescer o nosso podcast. Nós já estamos aí com quantos episódios? A gente acabou de ver 43 episódios. Então, que os nossos episódios, eles percorram aí para mais mulheres para chegar informação e essa corrente aqui de motivação. Yes. E estamos também no nosso Instagram, pod.elamotiva, com os melhores cortes do episódio. Então, terça-feira às 8, vocês têm o episódio na íntegra liberado no YouTube. E durante a semana a gente seleciona com todo amor e carinho as melhores partes para vocês também terem o conteúdo por lá, todos os dias. Importante, não se esqueçam do nosso formulário. Quando vocês acessam o nosso Instagram, lá tem o linkzinho na bio, que tem o link também, né, para vocês se inscreverem. Então, se você tem uma história motivacional, se você quer estar aqui com a gente, se inscreva, não economize nas palavras, não economize na hora de contar a sua história, porque nós lemos tudo. Sim. E entramos em contato com vocês. Combinado? Yes! E, gente, olha, vamos falar um pouco sobre a nossa convidada agora? Vamos. Ela é chiquérrima, tá? Por quê? Ela é especialista em vendas de voos executivos. Entenderam? Especialista em vendas de voos executivos pra você que ainda não entendeu essa profissão, tá? É chique, a gente vai falar sobre isso, mas não é exatamente sobre isso que a gente vai falar, né? Afinal, é um episódio especial de Dia das Mães. E com vocês, Adriana! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Adriana Olivais. Isso, Olivais é do marido, né? Peguei emprestado. Ah, mas é super bonito! Eu sempre usei como Adriana Olivais também, acho que já vão 24 anos de relacionamento. No? Então já faz parte de mim. Já é seu. É meu. Já é seu. Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer enorme estar aqui com vocês, meu primeiro podcast. Ai, gente. Estou tímida, mas eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Mas ela já participou até de programa de TV, viu? gente, então ela já entendeu? tá super Isso aqui, ó, vai ser acostumada. fichinha, entendeu? Vai ser fichinha. Faz tanto tempo, mas Inclusive já. pra compartilhar a sua história como mãe, né? Sim, foi. Inclusive, eu também já participei do canal Amar Maternidade, com a Mariana Kupfer. E ela foi lá em casa, foi muito legal. Eles foram lá em casa, a equipe foi lá em casa acompanhar o nosso dia a dia. Foi um bate-papo muito legal. E aí depois a gente foi na Aparecida, na TV Aparecida também, fazer uma reportagem. E a gente tinha um canal no YouTube que a gente compartilhava, né? Ela tá em casa. Tá em casa. Tá em casa. Câmera pra ela aqui, ó, tranquilo. Ser entrevistado não é fácil, né? Mas a gente vai no bate-papo que dá certo. Vamos falar um pouco, então, sobre... Fala pra gente um pouco sobre você e sobre as meninas, as gêmeas, a Melina e a Helena. Sim, minhas gêmeas que já vão fazer 9 anos. Fizeram ontem? Vão fazer. Dia 12 de maio elas fazem 9 anos. Ah, tá. Olha eu querendo gambelar, né? Não, estão ansiosas pelo dia do aniversário delas, pra comemorar bastante. E a história é grande, né? A gente quer saber tudo. Aquelas... Deixa eu tentar lembrar tudo. A gente quer saber tudo. Minha mãe fala que a gente
Que a maternidade, por exemplo, para mim, eu tenho lapsos, assim, sabe? De memória. E minha mãe fala que isso é o corpo tentando dar uma equilibrada, porque tem muita coisa que a gente não guarda, né? Porque são fases difíceis, Sim, né? Que a gente... A maternidade é difícil, né? Então, assim... Trabalhando ainda, né? Eu nunca parei de trabalhar, então juntaram as duas coisas, então é pancadão. E na nossa história é um pouco diferente do comum, né? Eu e meu marido, eu vou contar tudo, gente. A gente Depois a gente tá de braços abertos. Vocês vão me perguntando, porque é muita coisa para lembrar, são muitos momentos que eu vivi, mas assim... a gente já tá junto, eu e meu marido, nós já estamos juntos há 24 anos. E a gente tentou por muito tempo engravidar. Foram mais de 6 anos tentando engravidar. E a gente acha que, quero engravidar, vai ser sempre rápido. E para mim não foi, né? Então foram 6 anos de tentativa. Não era um sonho do meu marido ter filhos, mas era o meu sonho. Então ele sempre deixou muito claro: tô contigo, que você... Vambora. E aí começa, né, a luta para tentar engravidar. Então, durante 6 anos, a gente viveu por 10 anos só nós dois casados, né? E aí, então assim, foram 6 anos de tentativa, e aí a gente foi pra parte de... Vocês casaram muito cedo, né? Muito cedo, eu casei, quantos anos eu tinha? Acho que 23 anos. Eu tinha 23 anos quando eu casei. Caraca! Mas vocês tiveram um relacionamento, tipo, um namoro grande? Sim, 4 anos namorando. Eu comecei a namorar com ele com 18 anos. Olha só! E aí foram 4 anos de namoro, casamos, estamos aí até hoje. E aí foi Muito então depois tempo, de né? 16 anos que você engravidou. Deixa eu pensar, foi isso? É porque 10 anos você falou que Foram 10, não, mas 10 anos sem criança. Isso, foi isso mais aí mesmo, 6 gente. anos. Exatamente. Falei pra vocês que vai ser, tem algumas coisas que eu tenho Eu tô aqui, eu tô com medo, porque eu Nem não sou faz mãe e eu conta. também já tava assim, ó. Então foram 1.965 semanas. Nossa senhora, menina. Não, eu não. Datas, É brincadeira. Por exemplo, data de namoro, noivado, casamento, meu marido lembra todas. Eu não lembro nenhuma. Não acredito. Normalmente é o contrário, né? Exatamente. Ele que me avisou, hoje é o nosso dia que a gente começou a namorar. Obrigada, Maria. Maria. Parabéns pra nós. Então, ele lembra muito dessas coisas. Legal. Então, a gente fez um processo a gente fez tratamento para engravidar. E engravidamos, né? E aí, né, felicidade, quando a gente descobriu que eram gêmeas, meu marido ficou em choque, mas eu sempre soube que eu teria gêmeas. Por quê? Porque eu sou gêmea. Tá explicado. Eu falei, enfim. Eu tenho uma irmã idêntica, né? Nós somos gêmeas univitelinas, demais! então nós somos idênticas, mas as meninas também foi por conta de tratamento de engravidar, enfim. Elas são de placentas diferentes, mas então teve um choque, assim, ele ficou bem assustado, e eu, tipo... normal, Já sabia. E aí foi quando, no 3º mês, quando a gente vai fazer aquele primeiro morfológico, aí que a gente descobriu uma alteração em uma das bebês. Em uma delas apenas? Só uma delas apareceu essa alteração, né? Que é uma translucência nucal, é um exame que faz e que já detecta uma alteração. E aí começou, né? Toda a nossa saga, né? A princípio, a médica falou, né, deu algumas dicas do que poderia ser, e aí a gente já... Naquele primeiro momento, eu não sei porquê, a gente ficou bem, porque assim, os 2 bebês estavam formados, estava tudo indo bem, então assim, poderia ser algo que estava errado, enfim, então naquele primeiro momento a gente não ficou muito assustado. Só que aí a gente foi indicado para um especialista, e o especialista analisa novamente, e aí ele viu que realmente estava alterado. E aí ali ele já começa a falar, né, quais são as possíveis síndromes. Porque você tem um exame que você pode fazer para detectar qual que é a síndrome.
a chance para fazer esse exame tem mínima chance de aborto, mínima. E como eram gêmeas, ele falou, vocês podem fazer para saber qual que é a síndrome, mas enfim, corre esse risco. E aí a gente tomou a decisão de não fazer, né? Porque a gente quis tanto essas crianças, né? A gente não queria correr o risco, não queria correr, mas é mínimo risco, mas nós não quisemos correr. E eu acho, meu marido acha que não, mas eu lembro que o especialista, ele deu uma sugerida de qual seria a síndrome, porque são várias síndromes incompatíveis com a vida, né? Tem uma síndrome que chama síndrome de Patal, síndrome de Edward, então assim, são síndromes assim que se você joga no Google, você fica assustado, né? E uma delas era a síndrome de Down, né? Eu acho que ele direcionou para a síndrome de Down, meu marido fala que foi coisa da minha cabeça, mas eu me apeguei àquilo, porque... Que era síndrome de Down. Era síndrome de Down, porque assim, minha mãe, ela sempre trabalhou em uma instituição com pessoas com diversas deficiências. Então assim, foram mais de, 10 anos da minha vida convivendo com pessoas com deficiência. Então, para mim, não era nada... assustador. Eu tive contato com vários tipos de deficiência. Então, tipo, você já estava se sentindo por dentro Exatamente. de como era a síndrome. Eu conectei ali com uma síndrome de Down e eu falei, bora, né? Então, assim, foi um susto muito grande, mas nada que ficou muito pesado pra gente, né? E aí, nesse mesmo especialista, ele fez o ultrassom e com 3 meses ele já viu que eram 2 meninas. E na minha cabeça, eu sempre coloquei que eu ia ter meninos. E eu acho que eu colocava que eu queria ter meninos para não me frustrar, caso viessem os meninos, sabe? Porque eu achava que eu ia ser mãe de menino, porque eu sou muito bagaceira, sabe? Muito tranqueira. E aí, quando eu descobri que eram 2 meninas, eu fiquei, assim, alucinada. É o mundo cor-de-rosa, Dri. O mundo cor-de-rosa que a gente sempre, né? Acho que a gente sempre tem essa... idealiza muito a maternidade. A gente idealiza muito a maternidade. Então, a partir daquele momento ali, aquela maternidade idealizada já mudou. Já deu uma chacoalhada e já falou, peraí que não é enxoval na Disney que você vai se preocupar, não é a cor do quarto. Ali deu uma bela de uma chacoalhada. Eu lembro muito que minha mãe sempre amou muito os alunos. E, gente, se eu for chorar... mas eu também a gente chora junto. Sim. Qual o nome da sua mãe? Ana. Dona Ana. Peraí. Afinal, uma homenagem também à Dona Ana esse episódio, né? É verdade. A gente chora junto, tá tudo certo. Ixi, peraí. Eu lembro quando eu fui contar pra minha mãe. Ih, gente. E eu imagino que ela tenha recebido essa notícia com o coração aberto, assim. Pois é, amiga, aí que você se engana. Aí, ó, a nossa equipe aqui, ó. Boa, Bruna. O lencinho. Então, tá aí o X, isso que eu me emociono muito. Porque a minha mãe, ela sempre amou muito os alunos dela. Então, nossa senhora, a gente sempre presenciou o amor que ela tinha pelas pessoas, pelas crianças com deficiência. E quando eu contei pra minha mãe, eu lembro que ela ficou em choque. Ela ficou preocupada. E aí eu falei, poxa mãe, você, né, porque ela ficou mais, eu tive que, como fala, tive que dar suporte, acalmar a situação pra ela. E aí ela falou, filha, eu amo os meus alunos, mas assim, eu sei o que essas mães passam. Ai, gente, não consigo controlar. Tá tudo bem, Dri. Eu sei pelo que essas mães passam. Então, eu não queria que a minha filha passasse por isso. Gente, peraí. Mas é muito especial. Então, e ela falou assim, eu não gostaria que minha filha passasse por toda essa luta que ela presenciava as mães de filhos com deficiente passando. Porque é uma luta, né? A maioria das mulheres, os maridos abandonam, né? Então, assim... Fracos. Sim, mas é fato. Os homens abandonam as mulheres, né? E o filho fica com a mãe, né? Então, a minha mãe, a gente já conversou muito sobre isso, né? Porque dela que eu esperava filha, tá tudo bem? Tamo junto. Ela teve aquele choque. Mas, enfim, né? Foi só... Eu entendo ela, né?
Ninguém quer que um filho passe por isso, né? Mas enfim, e aí, vida que seguiu, né? Começa todo um preparo de um acompanhamento mais próximo, né? Da gestação. E aí, tudo estava indo bem. No 5º mês, quando a gente vai fazer um outro morfológico, aí meu mundo desabou. Porque na mesma criança que teve a alteração, estava com acúmulo de líquido no cérebro, que é a hidrocefalia. E aí, a hidrocefalia, eu não conhecia nada sobre isso. E aí, se você joga hidrocefalia no Google... Nossa. Caos. O Google sempre caos. A gente tava falando dele no outro episódio. Nossa senhora. E não contente, né? Fora essa questão do Google, eu fui em um obstetra que me indicaram para acompanhar o meu parto. E aí esse obstetra não tinha conhecimento do que era hidrocefalia, né? Tinha muito pouco conhecimento. E ele me falou que a cabeça dela ia crescer tanto que ia começar a prejudicar o crescimento da outra criança. E aí, você imagina, receber isso no médico, você fala, eu tenho... O que eu tô na minha barriga? Quem que tá na minha barriga? O que vai acontecer com essa criança? Sim. Esse médico, ele indicou a gente para um especialista, e o especialista realmente era o melhor especialista que tinha na América Latina. E aí, sim, a gente foi num especialista, e ele com conhecimento soube abordar, soube conversar, mas assim, não tinha como prever o que ia acontecer. A gente não conseguia saber o que aquela hidrocefalia ia afetar no cérebro do bebê, né? Porque às vezes o líquido é tanto que o cérebro não desenvolve, né? Então ficou uma incógnita pela gestação inteira. E aí, isso para mim foi devastador, assim. Essa questão da hidrocefalia foi devastador. Aí, dali 5 meses até essas crianças nascerem, foi... Rodri, acho que até, enfim, você conta, mas essa sensação de não saber exatamente o que vai acontecer, né? Eu acho que horrível. isso... É horrível. Porque se você recebe um diagnóstico assim, tipo, olha... vai ter a síndrome de Down, por exemplo, você já fala assim, você já... Ok, exatamente. Agora uma coisa que você não sabe, né, o que tá acontecendo, que você vai ter que esperar nascer pra... Eu acompanhava, eu fazia ultrassom a cada 15 dias pra ver o tamanho da cabeça. Caramba! Então assim, e o médico assim, por mais que ele fosse muito querido em mostrar pra gente, ele não consegue, ele se falava, eu não tenho como dizer. Ele tem um limite ali, né, de atuação. Então, assim, foi uma gravidez pautada, assim, muita fé, e meu marido foi quem me deu uma força de falar assim, Adriana, é isso, vamos ser realistas, né? Elas estão aqui com a gente, vai ser um dia por vez e o que tiver que ser, vai ser. Não adianta a gente ficar sofrendo, né? Ficar pensando, imaginando, é um dia por vez. Então, assim, ele me deu esse chacoalhão, porque eu tava num buraco. Tipo, pés no chão, assim. Você entra num buraco e você fala, o que eu fiz com a minha vida, né? Então, você entra num buraco, ele conseguiu me resgatar daquele buraco e foi realmente um dia por vez. Mas foi uma gestação a cada 15 dias indo ver se estava dando tudo certo, se ia ter mais alguma coisa. A gente estava vivendo numa época do Zika vírus. Então, eu vivia toda cheia de roupa, cheia de repelente, né? Então, assim, ainda tinha essa questão. Mas, assim... Graças a Deus a gente teve condições de tratar com os melhores especialistas, né? Fui atrás de uma obstetra queridíssima, né? Que acolheu a gente muito bem. Então, assim, soube levar com leveza essa questão, né? De tudo que estava acontecendo, né? E assim, a cada ultrassom, a gente via, os bebês estavam se formando de acordo, então tudo indicava que era mesmo a síndrome de Down, mas a gente só ia saber quando nascesse. Preocupação não era mais síndrome de Down, preocupação para mim era a hidrocefalia. E qual o tratamento, Dri, para hidrocefalia? A gente fez. Então, assim, quando eu estava de 33 semanas... elas não poderiam nascer, não nasceriam via normal, né? Seria por cesárea,
por conta da pressão da cabeça. Então, quando eu tava com 33 semanas, eu tive pré-eclâmpsia. Então, assim, a pré-eclâmpsia também foi algo, assim, é muito perigoso. A pré-eclâmpsia, as crianças Eu não sei o que é fervem. isso, a pressão alta? Pressão alta na durante a gestação. gestação. Então, é algo muito sério, assim. Se você não tem um bom acompanhamento, se você não tem O que fazer ali na hora? se você não tem a percepção do que está acontecendo, é risco de vida para os bebês e para a mãe. Então, assim, hoje eu tenho total consciência, né, que tudo que a gente idealiza de gestação, a gestação é algo muito sério, né? Então, não é só contos de fadas, não é aquela maternidade que a gente vê, é muito sério, né? Então, as meninas nasceram de 33 semanas, eu percebi que eu tava com muito desconforto, eu não conseguia respirar, né? E eu falei, vamos correr para o hospital. E aí, já detectaram a pré-eclâmpsia, as meninas nasceram de 33 semanas, então elas nasceram bem prematuras. A sorte é que cada uma estava com 2 quilos, né? Entendi. Já tinha feito tudo que tinha para fazer. O neurocirurgião já estava acompanhando a Mel. E para hidrocefalia, o que faz? Uma válvula de derivação. Coloca uma válvula, faz uma cirurgia, coloca uma válvula e ela drena esse líquido. Assim que nasce. Há 5 dias depois que a Melina nasceu, eles já fizeram a cirurgia. Então, assim, o médico... E aí ele deu a escolha pra gente também. Que foi e aí começou, né, tantas decisões da maternidade. E uma das que me chamou muita atenção, dele chegar e falar, olha, nós temos 2 métodos. Ou a gente drena esse líquido e vê o que vai acontecer, né? Assim, não sei se vai voltar esse líquido ou não, ou a gente coloca a válvula. Então, a gente optou por colocar a válvula. A Melina tem uma válvula e a gente faz um acompanhamento. Então, colocaram essa válvula, drenaram o líquido. E assim, até hoje, né, a gente passou recentemente nele, a gente tem que fazer um acompanhamento. E hoje, cada hora a gente sabe uma coisinha diferente, porque ele nunca falou a real, né? E aí ele soltou falando, nossa, quem diria que ela ia evoluir dessa forma? Aí, que bênção. Aí eu olhei pro meu marido e falei, gente do céu. Então, ou seja, tava sério o negócio. Então, ela evoluiu muito bem. E aí ela ficou 30 dias na UTI. A Helena ficou 10 dias. E aí, eu fui pra UTI também, fiquei na UTI. E aí começou a maternidade, né, no dia a dia. Porque uma foi para casa e outra ficou na UTI. Então, eu e meu marido, a gente se revezava. E aí tem essa questão, né? Uma criança com deficiência, a síndrome de Down, que eu não falei, lógico, a primeira coisa, quando fizeram o parto e trouxeram ela para mim, que eu olhei na cara, aquele olhinho puxadinho, eu falei, bingo, síndrome eu já de sabia. Down. Olhei pra cabecinha, né? Tava tudo assim... leiga, olhando pra cabecinha, falei, graças a Deus, né? Mas minha uma leiga mãe, né? Exatamente. Tipo... Minha filha é perfeita, olhinho puxadinho, falei, acertamos a síndrome, né? A Helena também, graças a Deus, perfeita, né? E aí começou todo um acompanhamento psicológico, e aí a gente começa a tentar entender o que tem que fazer com uma criança com deficiência, síndrome de Down, 2 crianças. Eu acho que o processo da UTI que elas ficaram foi muito importante para mim, porque eu pude cuidar de uma criança só primeiro em casa, né? E a outra estava sendo muito bem cuidada na UTI neonatal, né? Então, já começou dali essa questão de culpa materna que tem muito, sabe? Enquanto uma tá dentro da UTI, eu tô em casa com a outra, ou eu deixo a outra em casa, tão pequenininha, vou ver a outra. E... graças a Deus, para mim, lá eu já entendi que eu não viveria com essa culpa materna. Eu viveria, tipo, fazendo o que eu acho que tem que ser feito. Se é certo ou se é errado, a gente vai saber no futuro. Então, eu sempre me dediquei muito, com cada hora, quando eu tô com eu me entrego. E assim, não sei se tá certo ou se tá errado, a gente só segue, mas... ali eu já não tinha essa preocupação de estar com uma e com a outra não, né? E uma psicóloga lá da UTI que faz o acompanhamento, ela falou para mim, por ser mãe de gêmeas, né? Assim, Adriana, agora você tem que
prestar muita atenção, porque é o seguinte, você tem 2 crianças, uma com deficiência, que vai precisar muito de você, uma atenção especializada, todo mundo vai ficar em cima dela, porque ela vai ter que fazer terapia, e cuidado, porque a outra vai ficar de canto. Então, assim, ali eu já recebi, tipo, uma orientação de um olhar que eu teria que ter diferente para Helena, né? Então, e é uma coisa que realmente, com o passar do tempo, você vê as gêmeas, né? Então, aonde a gente chega? Chega a Melina, todo mundo vai em cima da Melina, por ela ser diferente, né? E a Helena vai ficando de ladinho. Então, eu também soube, com o tempo, dedicar esse olhar para Helena. Hoje, Helena é um grude, assim, em mim. Eu vejo. Nossa, muito grudada. Só que, assim, ela é extremamente querida com a Melina. Ela se sente responsável. E ela entende, assim, tudo, essa questão desde já. muito pequenininha. Então, a Melina, ela, durante os 4 primeiros anos delas, a Melina teve 10 internações. Caramba. Porque o síndrome de Down, ele tem essa questão da parte respiratória um pouco mais comprometida, né? Então, ela ficou internada por muitas vezes por questão respiratória. Então, era 7 dias de internação e a outra em casa. Então, a gente se revezava no hospital, então, e ela presenciava tudo isso, sabe? E eu acho que desde muito novinha ela tem um entendimento de tudo isso. Que ótimo. E ela se sente muito responsável pela irmã. É bom, mas por outro lado também é muito ruim. Ela vai amadurecendo Ela muito precocemente, né? muito rápido e ela tem uma responsabilidade que não precisaria ter com essa idade. Então ela também já teve questões de ansiedade muito exacerbada, já teve crises de pânico muito nova. Então assim, é uma maternidade que assim, por ser de gêmeos, já é caótico. É muito caótico. E ter uma criança com deficiência precisando de terapia, né? Essas questões de internação, então é sobrevivência, sabe? Cara, é de se admirar mesmo, né? Assim, é muita coisa que a gente viveu, que a gente tem vivido, mas assim, eu acho que agora, 9 anos, agora tô começando a voltar ao fluxo, ou de repente começando a voltar a fazer coisas que eu não fazia mais, porque realmente quando você tem filhos, você se coloca de lado e assim, não peça para você se coloque em primeiro lugar, né? É o modo sobrevivência que a mulher vive, a maternidade. Eu me sinto uma mulher realizada, assim, eu sinto isso muito, parece que elas vieram para uma realização, e ela vai chorar de novo, gente. Não tem como ser mãe e falar sobre isso e não chorar, eu tô aqui assim, ó, segurando também. Porque eu sempre, eu falo que elas são um sonho que eu não fui capaz de sonhar. Eu jamais sonharia isso, né? Ter uma família como essa, né? Então, é diferente, é uma família que chama atenção por onde a gente anda. Todo mundo é curioso, né? Então, assim, eu não tenho essa vergonha. Falar um pouco disso, sobre aceitação. Tem muitas famílias que não aceitam a deficiência do filho, sabe? E isso é muito prejudicial para a família. Para todos, pra tudo, né? Então, assim, eu nunca fui aquela pessoa que, se alguém tá olhando para minha filha, essa pessoa tá olhando, por que tá olhando? Eu sei que é curioso, a gente chama atenção, né? Ter gêmeas e uma delas com deficiência é curioso. Então, as pessoas têm esse olhar. Eu estive do outro lado, né? Para mim, aquilo é curioso. Se eu vejo uma pessoa sem um braço se servindo de um almoço, eu fico olhando. É curioso para mim. Então, assim, o que chama atenção?
O que é diferente, O que é diferente chama atenção, né? Então, eu aprendi a lidar com isso, né? Entender esse olhar. E a minha família aceitou muito, assim, a gente teve uma aceitação muito forte, então, da minha parte, da parte do meu marido, da família toda. A Melina, ela, as duas, claro, mas eu tô falando da Melina por questão da deficiência. Ela, tipo, todo mundo tem um orgulho dela, sabe? A própria irmã tem um orgulho da Melina, então, assim, ela é colocada num pedestal. Então, a gente exibe, né? A gente exibe a Melina. Eu exibo muito as minhas filhas, porque eu tenho muito orgulho delas, né? Então, por onde a gente passa, assim, as duas são o maior orgulho da gente. Então, essa aceitação, quando ela vem de dentro, né? Quando o pai aceita, a família aceita o filho da forma como ele é, nossa, essa criança tem um potencial enorme para se tornar o que ela quiser mesmo, né? Então, a gente sempre teve isso muito forte em casa. E é o que as pessoas visualizam, assim, né? Por isso que as pessoas, quando conhecem o nosso perfil no Instagram, as pessoas ficam admiradas, querendo dizer assim, nossa, você leva uma vida normal. E sim, claro, eu levo uma vida normal, porque a gente não trata a Melina diferente, né? Ela precisa ter a tal da equidade, né? A gente precisa dar algo para ela conseguir acompanhar, né? Mas assim, ela vai sempre ser tratada normal, né? Ela vai ter a independência dela e é isso que a gente faz. Ela é muito engraçada, né? As duas se completam muito, elas são muito engraçadas, né? Então a gente mostra muito isso. As pessoas acham que por ter um filho com deficiência, a nossa vida seria diferente. E não é, né? Mas assim, é só quem tá dentro, só quem vivencia. E isso é importante a gente mostrar, que foi daí também que começou a rede social começou, porque eu precisava encontrar gente assim. Eu precisava entender que eu não estava sozinha. E aí a gente começa a se conectar com pessoas que vivem a mesma vida que a gente. E aí a gente fala, não estou sozinha. O que tem de gêmeos? E um deles tem síndrome de Down, os dois têm síndrome de Down, três gêmeos autistas, assim. Você vê que, você fala, é comum, né? Então, você mostrar isso para as pessoas isso é para tratar igual, então, né? E aí começou assim, eu busquei essa ajuda e eu quis ajudar pessoas que também passavam pelo mesmo que a gente passava, né? E nós ajudamos muitas pessoas, porque é desesperador quando não estejam nesse grau de maturidade que vocês estavam perante ao diagnóstico, né? Porque todo mundo tem essa aceitação, assim, né? Porque no começo, talvez, quando você teve o diagnóstico lá atrás, talvez você precisasse de alguém que te falasse que ia ficar tudo bem e que ia ser uma família normal e, né? Foi isso que eu busquei. A questão da hidrocefalia, eu me conectei com mães que tinham filhos com hidrocefalia. Me conectei com mães que vivenciavam a mesma história que eu, né? Teve uma que morava pertíssimo da minha casa, que eu conheci ela através do Instagram, mãe de gêmeos, e um deles tinha síndrome de Down, e aí, assim, tipo, mostrar que, tá tudo bem, né? Sim. Então, assim, viva como se fosse qualquer outra criança que precisa um pouco mais de direcionamento, orientação, né? Então, é isso que a gente quis mostrar e que a gente mostra até hoje, né? Bem legal. E a Mel, ela faz parte da APAE? Ela frequenta? Não. A Melina, ela foi sempre em clínicas particulares. Porque a APAE também tem a questão de... Assim, eu sou leiga, eu não entendo. Eu acho que essa é a frente que eu mais conheço, assim, perante a síndrome de Down. Exatamente. Então, olha, é interessante, né? Porque pra gente, eu que vivencio esse mundo da síndrome de Down, eu fico muito imersa nisso, mas as pessoas não têm o conhecimento. As pessoas não tiveram o exemplo que eu tive de vivenciar várias deficiências, né? Então, essa questão da aceitação também vem muito disso,
porque eu sabia o que era uma pessoa com deficiência. Tem muita gente que não teve, não sabe, né? O convívio com nenhuma pessoa com deficiência. A PAI, por exemplo, ela cuida das deficiências intelectuais, que uma delas é a síndrome de Down. E a PAI você precisa mostrar que você precisa, né? Que você não tem condições financeiras para arcar com o tratamento, e aí que não era o nosso caso, né? Então a gente sempre teve ótimas clínicas, né? Então a gente conseguiu dentro do nosso orçamento, porque quando a gente começa a vivenciar também essa questão da deficiência, você tem pressa de oferecer tudo que você puder para o seu filho se desenvolver da melhor forma. Só que aí você entra numa cilada, porque você deixa de viver a sua vida, você deixa a sua família de lado para se concentrar naquele filho, né? Então, mais uma vez, meu marido, porque eu lembro muito quando eu voltei da minha licença maternidade, o meu trabalho, eu fazia muita visita para os CEOs, para as secretárias, para que eu vendo, né, o fretamento de aeronaves, é o meu público. E quando eu estava conversando com a secretária de uma grande corporação, eu conversando com ela, a secretária falou, nossa, o presidente também tem uma filha com síndrome de Down, peraí. Aí ela foi correndo lá, falou com ele me chamou na sala dele na mesma hora para conversar, porque ele queria conversar tudo que eu tinha que oferecer para minha filha. Tinha acabado de voltar da licença maternidade. Então, assim, era aquela coisa de, meu Deus, ter que trabalhar, né, para garantir até boas condições para as nossas filhas, né, e deixar elas na escolinha. E aí aquele homem começou a me dar as orientações do que eu tinha que fazer com a minha filha com síndrome de Down. Só que aquele homem, ele é riquíssimo. E aí ele me falou coisas que eu voltei para casa e eu falei, pronto, acabou. Eu não vou conseguir oferecer nada disso para minha filha. Minha filha vai ter um péssimo desenvolvimento. Eu tentei buscar tudo que ele tinha me indicado. Eu tinha que mandar minha filha para uma imersão. Não, minto. Nós tínhamos que ir para uma imersão de um curso no Rio de Janeiro, ficar tantos dias, voltar a fazer terapia com ela, tipo, intensivo, de várias horas. E eu ainda compartilhei com meu marido dizendo, temos que fazer isso, né? Senão a Melina não vai ser nada. Porque você vai na onda, né? Você tenta buscar, e isso também tem nicho. A síndrome de Down tem um nicho, o autismo tem um nicho, e você fala, eu tenho que ir naquele especialista. Aquele é o melhor, e aquele cobra uma fortuna, né? E você vai indo, se eu não for naquele que cobra uma fortuna, eu não tô oferecendo o melhor para os meus filhos. Você podia ter falado assim, então, senhor presidente, eu estou aceitando um tá aumento tudo bem, significativo na minha renda. Nossa, eu sei que eu vou. Você me patrocina? Exatamente. Eu voltei para casa assim, arrasada. E aí que o Cláudio falou, Adriana, nós temos que lembrar que nós também temos outra filha. Ou seja, o que a gente quer oferecer para as duas uma qualidade, né? Tipo, já era uma qualidade boa, né? Exatamente, não precisava ser... Exatamente. A gente tem que oferecer para as duas. Então, a gente não tem que gastar todas as nossas finanças tentando dar o melhor. A gente tem que oferecer o que está dentro do nosso estilo de vida, né? Então, isso também foi algo que marcou bastante, que é o que a gente busca, é sempre oferecer para as duas o mesmo, né? Não puxar mais para uma. Tudo bem, às vezes essa vai precisar mais, de repente essa vai precisar mais, a gente vai fazendo, mas não se entregar dessa forma, porque a gente precisa a nossa família precisa estar em harmonia, Com né? certeza. Então, tem mais essa questão também que a gente sempre tenta acompanhar. E ter um filho, né, com deficiência te faz buscar urgente, assim, condições melhores financeiras, porque você tem muito custo, né? Então, isso também me move muito, tipo, eu preciso fazer por elas, né? Então, isso me move bastante. Mas a gente não sabe. Hoje, eu tenho uma filha com deficiência. Hoje, eu não sou deficiente, mas ninguém sabe o dia de amanhã, né? Mas um filho com deficiência nos traz mais, assim, essa questão de
ela vai precisar de mim até, então assim, eu vou estar bem mais velha e eu preciso continuar para conseguir oferecer uma independência até um financeira cuidado com a sua pra ela. saúde mesmo, né? Exatamente, mas assim, eu não sei se ela, quem disse que ela não vai trabalhar e ela mesma vai ser o próprio sustento dela, né? Então, Perfeito. tem várias coisas que... Nossa, que devem surgir de Muitas. perguntas no meio do caminho, né? Muita, e aí nada como uma boa terapia, Pra- né? pra dar uma organizada, uma né? organizada, porque você entra num modo sobrevivência, né? E aí, com a terapia, eu lembro da psicóloga falar, Adriana, vamos celebrar a vida da menina? Porque eu tinha uma preocupação constante de perder ela a qualquer momento. Eram muitas internações. E assim, a hidrocefalia, ela pode ter uma convulsão dormindo e você não perceber. Então, quem disse que eu dormia? Né? Era o tempo inteiro olhando a menina para ver se ela estava respirando. E aí a psicóloga me ajudou muito nisso. Vamos celebrar a vida dela? Porque parece que eu me preocupava. Você estava esperando alguma coisa ruim, eu me né? preparava para o pior, sempre. E isso mudou um pouco, né? Então, vamos celebrar a vida, né? Ela tá aí cheia de saúde, desenvolvendo as duas perfeitamente. Então, vamos celebrar a vida. Ô, Dri, você tá falando, e não só, eu ouvindo você falar, tem todo esse suporte muito importante, né, de você entender como lidar com essa deficiência, enfim, com a criança, mas se não tiver essa rede muito bem estruturada, né, os pais muito bem estruturados, eu acho que desanda tudo, né, olhando assim, porque vocês são... É o pilar ali, né? E aí, se você começa exatamente seguir esse caminho de ter medo, eu acho que você vai se enfiando, né? Às vezes num buraco e aí você não consegue nem ajudar e aí deve virar um caos, né? De não saber pra onde ir nesse sentido, né? Porque assim, não tem manual, né, gente? Então, assim, é uma coisa Imagina, você tá num casamento, vem duas... E assim, se você não tem uma parceria, se você não tem um marido ali, um pai presente, eu não vejo como é possível você manter a estrutura de uma família. Os dois trabalhando com só a maternidade de gêmeos, né? Só ter gêmeos já é... Eu sempre falei que é insalubre, sabe? É insalubre. E assim, você tem que, por um tempo... Eu tendo chance aqui, ó. Nossa, amiga. Eu sigo uma moça que ela tem gêmeos e eu fico assim, meu Deus do céu. Nossa, e quando você conhece alguém que tem gêmeos e tá grávida, você fala, mas minha senhora... Querida. Minha mãe teve a mais velha, aí vieram as gêmeas e ela ainda fez mais um. Que antigamente o negócio Não sei, não entendo. Não tinha Instagram. Não entendo, mas assim, a família... Não dá pra compreender. O casamento, assim, se você não tem um carinho, se você não tem um cuidado com o seu parceiro, não dá. E que antecede aos filhos, né? Exatamente. Porque Só que, assim, tudo pode mudar, né? A partir que os filhos chegam. Exato. Tudo muda. Naturalmente, tudo muda, né? Tudo muda. Com um muda, com dois... A minha criação com as meninas é uma criação dele, porque ele foi criado de uma forma, eu fui criada de outra. Sim. Né? Então, assim, aí as crianças vão crescendo, vai ficando mais difícil ainda. Porque daí aí entra a educação aí, né? Exatamente, né? Então, assim, e esse equilíbrio, essa parceria por exemplo, meu marido, ele parou de trabalhar, teve um dado momento que a médica falou, a Mel tinha, acho que 1 ano de vida, as duas tinham 1 ano de vida. E aí a médica falou que ou tiram ela da escolinha ou ela vai perder um dos pulmões, né? E aí, quem que vai ter que... Vamos lá, quem que para de trabalhar? Nossa, eis a discussão, né? Discussão. Alguém vai ter que ficar com elas dentro de casa, porque ela não podia ficar mais doente, ela não podia mais ter esses problemas respiratórios. E aí, quem parou? Ele parou. Ele pausou a carreira dele por 2 anos e eu continuei, né? A gente a gente viu quem que põe tinha... na balança ali, né? Colocamos na balança e ele ficou 2 anos cuidando de 2 bebês. Meu Deus. E assim, gente, eu saía de casa, ia pro meu crossfit.
Bem Porque eu maravilhosa. precisava, né, usar dar conta do pancadão, deixava tudo pronto. Quando eu chegava, ia trabalhar, chegava do trabalho, as crianças estavam de banho tomado, Ai, gente. jantada, a Ai, casa que em tudo. ordem. Então, assim, e aí foi muito importante, né? Porque a Melina, né, ficou bem, a Helena com o tempo voltou para a escolinha, que estava muito pesado, e deu tudo certo, e graças a Deus depois ele logo conseguiu se recolocar, e deu certo. Meu, mas olha, desculpa a palavra, mas que puta quebra de paradigma. Total, Menina, total. Porque assim. isso é perfeito. Porque quem disse que é a mulher que tem que abdicar do trabalho pra cuidar dos exatamente, filhos? E, tipo, quem exatamente. estipulou isso? Mas é isso que aconteceria em qualquer outro. Eu tava aqui pensando nisso em exato. qualquer outro. assim, Era isso, que não ia ter são nem pôr na poucos, balança, né? Você entende? Então, assim, é por isso que eu te falo, eu esqueço de muitas coisas. Eu tenho lá, assim, muita coisa falha na minha memória. Agora, contando aqui, eu consigo reviver algumas coisas, mas isso foi um negócio, assim, que chamou muita atenção. Eu imagino a sua família, ou a sua família que já está e já entende mais, mas as pessoas recebendo Nossa, isso. exatamente. Assim, foi muito isso, né? Quanto tempo atrás? Há 6 anos Imagina atrás. agora. Eu acho que agora, ainda, assim, como Agora tem o mudado... pessoal começa a falar mas mais imagina sobre. isso há 6 anos. Então- 6 anos atrás. Foi assim, foi do caramba, assim. Foi muito legal. E aí... Demais. Como é o nome do seu marido? Cláudio. Cláudio. Parabéns, Cláudio. Parceiraço. Arrasou. Cláudio. Mais uma vez, o segundo episódio de hoje, a gente vem da importância da parceria. Esse nossas da Dri vai escolhas. antes do da Nossa. Denise, que a gente gravou antes. A gente já gravou 2 episódios, então Mas, no próximo mais vocês uma vão ver. vez, destacando a importância de escolher bem o seu parceiro. Ai, gente, eu não consigo imaginar um casamento sem essa parceria. Não dá, assim, Não não, tem como, né? não vale a pena você Não vale a manter pena. assim, né? Eu sei que isso também é outra pauta, né? Essa questão do casamento, mas assim, não vale a pena você manter um casamento onde só uma pessoa se dedica. Então, assim, a criação de filhos é dos dois, e para mim isso é muito claro, para ele também. Então, não existiria outra forma pra gente, sabe? Porque até mesmo meu pai ele é muito muito antigo, muito machista. Para ele isso tipo, é um absurdo. A Adriana ir viajar pro exterior e deixar as crianças em casa com o pai, né? Para ele isso, o Cláudio parar de trabalhar, para ele isso é inaceitável, e pra gente é muito normal, né? E funciona muito bem. E eu acho que eu voltei, né, agora, assim, a mãe é sobrecarregada porque mamãe sempre falou, os filhos são da mãe, né? Porque os filhos querem a mãe o tempo todo, né? Mas se tem o pai ali fazendo tudo, o Cláudio fica nos bastidores, Sim. fazendo tudo que tem que, né? Colocar roupa para lavar a louça, organizar a casa, E né? que, já ajuda Muito. pra caramba. Não é nem ajudar, é dividido. É assim, dividido, é dividido. é isso. Às vezes eu fico até assim, porque às vezes eu vejo que ele tá fazendo mais do que eu, mas tudo bem, né? Porque. Nossa, isso soa como música para os meus ouvidos, porque eu acho que não é sobre gênero, né? É sobre pessoas. Sim. Então, tipo, o trabalho tem que ser dividido de forma... Exatamente. Eu acho que é uma questão de noção, sabe? Quando tem noção entre o casal ali. Exato, se eu faço melhor a comida, ele não faz, mas ele vai colocar a roupa pra eu odeio estender roupa, ele vai lá e faz. Então, é tudo muito... dá muito certo a nossa parceria, porque ela sempre foi muito dividida, sabe? Então, nunca teve por que você não foi colocar o lixo lá fora? Nunca teve isso. Sobrecarregado, né? Enquanto o outro tá... Nossa, que top, né? E aí ele vai, e aí, por exemplo, de manhã você treina, amanhã é sua, à noite é sua. Então, eu seguro as crianças, ele vai treinar. Ele segura as crianças, eu vou treinar. Um sem abdicar Exato, da vida do a outro. gente, enquanto um tem que fazer aquilo, se eu preciso descansar, ele cuida das crianças. Perfeito. Se é ele que precisa, eu que cuido. Então, um vai segurando a barra pro outro, assim, e funciona muito bem, né? Cara, 26 anos.
Ai, eu acho que é 23. Eu tenho que fazer as contas, mas eu acho que é 23. Cláudio, conta pra gente nos comentários. Cláudio, que ele vai saber. É verdade, Cláudio, fala pra gente o dia dá uma dedurada aqui. Que ano você casou? Peraí, deixa eu lembrar. Meu Deus, terrível. Mas é muita coisa. É mais de 20 anos, gente. É muita coisa. Eu tô sentindo que vai vir uma plaquinha. Já vai surgir. Não. Nossa. É que ali aparece uma plaquinha, às vezes, tipo assim, faltam 10 minutos, Júlia. faltam 5, a gente achou que ia vir a plaquinha. Mas eu tinha uma pergunta e ela foi entendeu? com Deus? Vai, recupera. Deixa eu ler nossa pauta. Aqui, lembrei. O tema é maternidade que transforma. E você, falando como mulher agora, como Adriana, o que você acha que a maternidade ela veio pra transformar, assim, alguma coisa? Ou que às vezes você, sei lá, não dava valor antes e agora você dá? Ou, enfim, alguma coisa que você sente que as meninas... Às vezes a resposta pode até ser tudo, né? Mas que você veio muito importante pra você, que você fala assim, nossa, a maternidade transformou isso em mim. Tem alguma coisa que você sente, assim, que teve essa transformação? Eu acho que são muitas coisas, né? Mas muitas, assim, a maternidade me tornou uma pessoa infinitamente melhor, assim. Primeiro, essa questão de ter uma filha com deficiência me trouxe a valorização dos pequenos acontecimentos. Então, eu sou uma pessoa que eu não sonho muito alto, eu sonho pequeno, assim, a Melina andou. Pra gente aquilo foi uma alegria. Então, assim, a gente celebra cada pequeno acontecimento dentro de casa, né? A gente celebra muito as meninas e essa questão da aceitação. Eu sou uma pessoa hoje que eu não tenho vergonha de nada, assim, eu não tenho vergonha de julgamento. Então, isso... Tirar essa vergonha do julgamento, essa questão do julgamento do próximo, que o outro está falando. É uma coisa assim que pra mim que passa, gente, assim, olha. Isso é uma libertação. Eu não preciso de validação de ninguém para nada que eu quero fazer. Então, assim, eu acho que a maternidade me trouxe essa sensação de liberdade, do julgamento alheio, essa liberdade de poder ser quem eu sou, né? Então, eu tenho muito orgulho das minhas filhas, eu tenho muito orgulho da minha família e do que eu me tornei. Eu acho que eu me tornei... Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito disposta, ligada, assim, no 220. E eu me sinto mais forte, eu me sinto mais disposta, eu me sinto muito feliz. Mesmo passando por tantos obstáculos... Olha, eu ia chorar de novo. Ô, gente! Mas assim, mesmo passando por tantos obstáculos, tanto na minha carreira, a maternidade me trouxe uma força, uma urgência de viver, sabe? Uma urgência de eu preciso fazer acontecer e eu vou e faço e próximo, essa urgência de viver. Então... Muita coisa que a maternidade me trouxe, muita mesmo. Você é uma Adriana com uma história linda pra compartilhar. Meu Deus. Olha, eu tenho muita coisa mesmo pra compartilhar e assim, tenho muito orgulho da nossa história, assim, que a gente, né, que a gente vem vivendo, que a gente vai mostrando, porque é o que a gente vive mesmo, sabe? São muitos acontecimentos, mas que foram vividos com intensidade e a gente continua vivendo com essa intensidade e essa alegria, que a gente tem uma alegria muito grande de viver. Eu, meu marido, as minhas meninas, a gente é muito animado, assim, sabe? A gente acorda muito, muito bem, muito disposto, então... Que bom. Gente, a Adriana, ela compartilha a vida dela lá no Instagram, né? Então eu vejo que você posta das meninas, as meninas indo lá nos compromissos. Eu falava, no meu Instagram ele era muito de maternidade, começou falando da gestação. Só que aí depois, eu já mudei várias vezes de nome, mas assim, gente, eu posto sobre a minha família, mas assim, sou eu, né? Contando como que é, o que é. Uma então, mãe sendo mãe. Uma mãe sendo mãe, uma mãe trabalhando, né? Uma mãe fazendo atividade, uma mulher lutando pela inclusão, né? E, enfim, então eu acabei colocando meu nome agora é o @AdrianaOlivais, porque é isso, é o meu dia a dia, o dia a dia da minha família e tudo. Perfeito.
Não teria coisa melhor pra representar você. Eu mesmo que tô à frente. Por enquanto, quem sabe em breve são elas, né? Mas eu já tô Com pronta pra ver isso. certeza. Porque Não, mas vai ser vir, assim, vai vir. é hilário aquelas duas, elas são... um Ai, que complemento amor. da Depois eu vou te outra. mostrar um TikTok que eu sou simplesmente uma conta do TikTok que eu sou viciada nos vídeos dessa menina. Sim. E ela tem síndrome de Down e ela é perfeita. Eu não perco um. É mesmo. Eu devo conhecer, com certeza. Sim, ela é Tem maravilhosa. várias. Mano, o que eu... Ai, depois eu te mostro. Eu você vai conheço ficar... várias, e aí eu fico, nossa... Porque aí elas são, assim, né, cada uma tem o seu jeitinho, mas tem muitas coisas que lembram, sabe? Eu Aí você tive fala, uma prima com síndrome de Down. "Ah, E ela é minha prima, escrito assim, porque ela chamava meu pai de madrinho. aham, Que a minha mãe e meu pai são um padrinho e madrinha dela. aham." E ela chamava meu pai de madrinho. E aí ela gravou um vídeo esses dias falando que ela ia na casa do madrinho. Eu falei, mano, não, Gente, é muito assim. Então, é ela, assim, eu sabe? acho que eu já até sei quem é. Não é a Mariana Fofa. Educada, não, né? Não, acho que Não. não. Ai, o nome Depois você dela me fala. é... Mas é um barato, porque elas têm Obrigada. muitas características em comum, então a forma de falar é muito parecida. Tem Eu muita gente que lembro. me manda e fala, Adriana, olha a Melina, por exemplo, uma modelo síndrome de Down. Olha a Melina, Ai, quando que ela crescer. legal! Nossa, tem várias, né? Então isso tá muito em pauta, né? Ainda tem muito que caminhar, né? Mas Lívia. Lívia. Que ela chama o irmão dela, que é Augusto, de Acusto. Ai, conheço! É Augusto e Eu a acho Alice demais Pix. os dois Eu vou te mandar, juntos. amiga. Manda. Ah, ela é demais, É. velho. Tem os Ou dois. ela é demais. Então eu já vislumbro isso, essas duas, sabe? A Melina e a Helena, porque a Helena fica cutucando a Melina. A Melina não deixa quieto, não, sabe? Então vai ter bastante Ai, conteúdo. muito bom. Show. Eu acho que a gente precisa ir pro Manda Bola, hein? Poxa. Poxa. O Poxa. nosso objetivo de vida deste programa é fazer o Manda Bola ser conhecido. Tá, manda a bola, gente. Que isso, oh, meu Deus. Com vocês, Manda bola. É um quadro dentro do programa que são perguntas rápidas e respostas rápidas. Ai, meu Deus. Que nem sempre são rápidas, tá, Adri? Pode tirar esse peso das suas Obrigada, costas. porque a pessoa De deve ter algum verdade, TDAH aqui, ó. Raramente são rápidas. Raramente, porque a gente sempre inventa umas coisas pra falar do nada. Tá. Vamos lá? Vamos. Bora. Quem começa? Uma palavra pra vida. O erro. Ai, gente, disposição. Disposição. Perfeito. Qual hobby você teve que abandonar e qual descobriu sendo mãe? Caramba, você caprichou nesse manda bola, hein? Você viu? Que hobby que eu tive que... Ixi, é que eu já voltei. Hobby. Agora, gente, um hobby que eu tive que abandonar. Assistir filme. E um que você descobriu? Hobby que gente, outro dia eu fiz um post sobre isso, que a gente perde os nossos hobbies. A É. gente não tem mais É. hobby. E eu tô, por exemplo, beach tênis. Beach tênis. Pode ser que se torne meu novo hobby, porque eu tô buscando hobbies. Eu parei, né, de fazer essas Eu coisas. achei que o beach já fosse um hobby seu. Ah, então é um hobby. Mas Aí, sendo ó. mãe? Sendo mãe? Ah, tipo, como mulher, pode ser também. beach tênis. Ótimo. Ai, gente. Fez a pessoa que começou tem 2 meses, beach tênis. Ah, tamo junta. Mas parece que a gente joga Nossa, anos, né? É, finge Vai. que vocês já estão, entendeu? Ai, ninguém precisa saber verdade. que falta pouco. que foi Inclusive, pouco a tempo. gente se conheceu no beach tênis. Exatamente, beach tênis. Sua arma secreta para dias difíceis com as crianças. Caraca, ela caprichou nesse manda bola. Foi você, tudo isso? Ó. Uma arma secreta para dias difíceis. Ai, gente, eu respiro muito. Eu respiro muito. Eu tento me acalmar, porque eu penso sempre assim, se elas estão descontroladas, assim, se elas estão desreguladas, eu preciso me regular. Então, quando os dias estão muito difíceis, aí que eu procuro me regular para dar o suporte para elas. Perfeito. E a última. Quem te inspirou como figura materna na vida? Minha mãe, sem dúvida. Dona Ana. Dona Ana. Nossa, você tá Dona boa de Ana. memória, hein? Ah, filha. Nossa, que- verdade. Mãe de Arrasou. 4 filhos e ainda com gêmeos, gente. Mamãe. Meu Deus. Mamãe Imagina- inspiração.
4 filhos. Eu não consigo imaginar um E sem 2 de uma trabalhar. vez. Não. 2 de uma vez. Você sabe que naquela época, minha mãe parou de trabalhar, né? Pra cuidar de 4 filhos. E eu acho que a minha válvula de escape é o trabalho. Por mais que eu trabalhe assim, eu trabalho numa intensidade, pandemia então foi surreal o que eu trabalhei. E eu fico muito conectada no trabalho 24 horas, assim. Mas eu acho que é uma válvula de escape para mim, trabalhar, porque eu gosto do que eu faço e é um momento que eu não tô cuidando de criança. E é o momento de ser Adriana, né? Exatamente. Então, assim, o trabalho para mim é uma válvula de escape. Show. Muito bom. Nossa, a gente respirou junto. Agora tem a nossa pergunta final. A mais simbólica. A mais simbólica de todo o podcast. Bora? Que é... Dri, o que te motiva? A vida me motiva. Essa urgência que eu tenho para viver pelas minhas filhas, pela minha família. Isso é o que me motiva. Essa urgência por elas. Perfeito. Ai, que lindo. Simples e profunda. E deixa uma mensagem para as mães que estão nos assistindo, uma mensagem final, ou alguma coisa que você queira falar para as mamães. O que eu quero falar para as mamães? Que tem que olhar para lá? Você que sabe. Pode olhar. Como você se sentir mais confortável? Eu acho que a gente tem que, por mais pesado que seja, por tantos obstáculos que a gente tem que lembrar que a gente não sabe, né? Que tudo que a gente está fazendo é a primeira vez e fazer com o coração. A gente nunca vai saber se a gente está indo pelo caminho certo, se as decisões são as acertadas ou não. A gente tem que escolher um caminho, assumir e seguir em frente. No futuro, a gente vai colher tudo que a gente plantou, mas tem que ser leve, porque a gente não recebeu um manual de instruções. Então, eu acho que tentar trabalhar essa questão que muito se fala e que muito existe da culpa materna. A gente tem que fazer o que a gente acha que faz sentido para os nossos filhos e para a gente, pela nossa família. A gente tem que sempre buscar essa leveza, porque o dia a dia já é puxado, pesado. Se a gente colocar essa culpa na gente, aí tudo desanda. Então, é isso, uma maternidade com mais leveza. É isso que eu queria. Lindo! Foi lindo! Maravilhosa. Eu gostaria de usar esse momento aqui também para homenagear a minha mãe querida nesse episódio das mães. Dona Cris, muito obrigada por ter me colocado nessa vida. Você é a melhor mulher que eu conheço. Acredito que o mesmo sobre a Paty. Se eu começar a falar, vixe! Acho que principalmente nessa fase agora, que a gente vai receber a Helena, a minha sobrinha. E Helena também. Já vai ter nascido. Já vai ter nascido. Helena Helena estará entre nós. Então, é uma bênção que a gente está recebendo. Eu vi a minha irmã passar por esse processo da gestação, que é desafiador. E agora eu vou ver ela se tornar mãe. Então, esse Dia das Mães tá bem especial. Tá vendo? Já chorei junto. Eu que chorei. Ai, que incrível. Então, esse Dia das Mães tá muito especial em todos os sentidos. De ver minha irmã se tornando mãe. E sua mãe se tornando vó. E minha mãe se tornando vó. E você? E eu me tia. E eu só sei fazer isso. Há 5 dias que eu descobri o dia que ela vai nascer, a gente só consegue chorar. Porque é uma bênção que vai chegar e é uma novidade para todo mundo. E elas são meu espelho, assim. Minha mãe, minha avó, que já foi, mas enfim. Então, um feliz Dia das Mães, eu desejo feliz também Dia das Mães. Que seja mais leve. Eu acho que Dona Sebastiana, com seus 94 anos. Gente, a vozinha da Lilian, ela é demais. 94 anos, Super Adriana. Lúcida. Melhor que todas nós juntas. Não, ela é perfeita. Melhor que todas nós. É maravilhosa, sim. Que legal. E é isso, Dri, aproveitando para te agradecer por você dedicar o seu tempo para vir contar a sua história, que eu tenho certeza que vai motivar muitas
mães e motivar muitas mulheres também, porque eu acredito que existem muitas mulheres com medo da maternidade. Exatamente. E você trouxe a sua história pra também abrir a cabeça dessas mulheres que tudo é possível e tudo vai ficar bem, independente do que acontecer durante o caminho, o processo. Foi uma coisa que você também me passou muito, essa segurança, essa leveza, essa alegria de viver. E continue espalhando o seu propósito por aí. Obrigada mesmo. As mamães agradecem. As mamães agradecem. Obrigada. Amei. Obrigada. Foi uma oportunidade incrível de relembrar um pouco da minha história. E é isso, a gente é mulher, a gente dá conta de tudo. No fim das contas, a gente dá conta. A gente dá conta. A gente é foda, né? Exato. Fala sério, velho. Mas é isso, a gente pode. é foda. Obrigada, meninas. Te agradeço. Muito bom. Ui, olha só, nós tá destruindo tudo hoje, graças a Deus. Dá uma segurada aí. A gente tem o hábito de Fazer encerrar com a um nossa círculo corrente pra energético. agradecer. Amei demais. Foi Maravilhosa. incrível. Amém. Deus te abençoe, abençoe as Amém. meninas. Muito obrigada. Muito, Obrigada. Um feliz Dia das Feliz Dia das Mães. Mães. Para quem já é mamãe, um beijo e até a Beijo, próxima. Tchau.